Meus irmãos, estamos agora em definitivo, quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos hoje aqui para falarmos sobre um tema muito importante, muito pertinente para esses momentos, porque a igreja que somos nós estamos num processo em que Paulo diz que a nossa salvação ela está acontecendo. Aí você fala assim, como assim? Na cruz do Calvário ela foi consumada, ela nos foi dada gratuitamente, mas a responsabilidade é toda nossa de fazermos a manutenção e mantermos a nossa salvação diariamente. E quando nós colocamos lá esse debate, eu gostaria que você já participasse conosco. Nós estamos aqui com os nossos amigos aqui, estamos com os nossos colaboradores, o diácono André, está conosco aqui a irmã Socorro, que também vão estar nos ajudando aqui, para que você possa enviar suas perguntas, para que você possa participar conosco. Esse debate ele visa primeiro estabelecer alguns parâmetros aqui, porque nós aprendemos que a caminhada cristã ela tem algumas etapas e elas não podem ser puladas, elas não podem ser quebradas. Com isso, eu quero definir para vocês algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento que todo cristão deve ter. O que eu quero falar com você? Quando você pega o caráter cristão, a gente precisa definir a palavra caráter. O que você entende como caráter? Você às vezes vai pensar que a palavra caráter tem a ver com aquilo que a pessoa ela tem de bom, ou aquilo que a pessoa não tem, que a pessoa é ruim, que a pessoa tem uma índole ruim. Mas quando nós falamos caráter, falamos personalidade, a gente usa palavras semelhantes, né? É claro que quando a gente fala da personalidade, a gente vai falar de algo que é construído, né? A nossa personalidade, desde a nossa infância, nós vamos tendo contato com esse mundo externo. A palavra personalidade vem da persona, vem desse nosso eu, vem desse nosso ego. Então esse nosso eu, ele passa por um processo de construção, de aprendizado cultural, social, uma série de coisas que nós aprendemos na infância. Então tudo isso é construído. Você imagina que, e a gente sabe que se a gente tem uma sociedade onde o casamento, estatisticamente, quase que 70% não tem passado de 5 anos, você sabe que isso é comprovado, né? Eu posso trazer para vocês aqui alguns dados de que quando isso acontece, uma criança ela sofre no seu desenvolvimento algumas perturbações emocionais, ela vai sofrendo algumas rupturas cognitivas e ela vai tendo alguns déficits de se sentir abandonada ou rejeitada, né? Porque isso acontece, isso é cientificamente comprovado. Geralmente a separação traz um dano muito grande para a criança, e quando isso acontece, né, a criança está recebendo todas essas informações, ela está construindo um eu, né? Esse eu aqui que ela vai lidar com o mundo está sendo construído a partir o quê? De estruturas que ela está vivenciando. Paralelamente a isso, né, quando a gente fala de caráter, a gente fala muito aquilo que está ligado à moral, às coisas certas, às coisas erradas, né? E quando a gente associa esse ser humano, esse indivíduo, né, que tem uma personalidade, né, que a gente traz traços fortes, né, a gente traz na nossa vida esses traços, as pessoas nos caracterizam, elas dizem que nós somos assim, que nós somos assado, né, devido à nossa personalidade. O caráter, geralmente a gente fala quando falta alguém, né, determinadas atitudes, a gente fala aquela pessoa é mau caráter, né? Ou quando a pessoa tem atitudes que moralmente, que legalmente, numa sociedade são aceitas, nós falamos aquela pessoa tem caráter, tem um bom caráter. Mas tudo isso, o que eu quero dizer para você, leva tempo, tudo isso é construído, tudo isso passa pelo crivo do tempo, passa por situações em que o indivíduo, desde que nasce, se desenvolve. Ele não vai ter controle sobre muitas situações. Ele tem controle sobre os seus pais se separarem? Claro que não.
né? E isso acontece, isso lhe atravessa, isso lhe traz medos e inseguranças no seu processo de desenvolvimento. Eu estou usando um exemplo como muitos outros acontecem, né? Desde separação, a brigas, a situações graves, a acidentes, a problemas aqui que nós poderíamos aqui mensurar uma série de situações, mas não é este o caso. O que eu quero falar com vocês nessa noite é tentar definir isso para você, porque nós temos que nos fazer algumas perguntas para entender o que Paulo vai falar. E eu quero que você que está me acompanhando, eu vou ler um texto base, ele é básico para poder definir quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece. Nós vamos lê-lo, nós vamos começar a definir o caráter de um cristão, porque esse caráter que nós hoje vemos, que as pessoas falam, ele está sofrendo algumas deturpações, porque hoje todo mundo que às vezes frequenta um ambiente religioso, ele pode ser taxado como uma pessoa religiosa, ou que tenha um caráter cristão, né? Mas a gente sabe que isso é uma inverdade, né? A gente sabe que, assim como nós, como seres humanos, construímos alguns valores, construímos a nossa personalidade, temos a nossa moral, tudo isso vai levando um tempo. Não adianta dizer que a vida cristã você vai não associar da mesma maneira. Então eu vou ler com você 2 Coríntios, você que está me acompanhando aí, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui é base, né, para a gente entender os construtos do ser humano. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Na versão original, nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O grande problema aqui é entendermos, tudo se fez novo. Compartilha, né? Nós estamos aqui com os nossos cooperadores aqui, compartilha essa live, porque nós vamos começar a falar agora. Já manda o convite, já chama o seu amigo. Por quê? Porque eu acho que o que nós vamos falar agora é de extrema importância para todo cristão. Isso aqui é um raio-x para sabermos como está a nossa vida espiritual. Meu irmão, é importante que você ouça isso, é importante que você aprenda isso, sabe por quê? Existem coisas que não acrescentam nada na nossa vida, mas o que eu vou falar para você hoje vai acrescentar muito na tua vida cristã, vai acrescentar muito no teu caráter e na tua construção de um cristão. Por isso eu já peço a você, se você sabe que alguém precisa ouvir isso, chama lá, já compartilha. Você, meu irmão, que quer participar, você que está começando nessa caminhada, meu irmão, se você compreender o que eu vou dizer para você aqui, você vai crescer na sua vida de uma maneira ordenada, você vai crescer de uma maneira correta. O grande problema e o grande mal desse tempo que nós vivemos é que o processo de uma conversão não tem levado o tempo adequado e necessário para a maturação, como todo ser humano precisa para desenvolver uma fé, e uma fé que seja pautada em princípios, não que sejam relativos ao que as pessoas acreditam lá fora, mas aquilo que Jesus deixou como princípio do reino. Entenda uma coisa, quando Jesus veio, ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu o mandamento da sua palavra para que pudéssemos aprender como, na verdade, essa vida cristã ela é construída. Primeiro, o que eu quero falar com você é o seguinte: eu quero lançar 3 perguntas para você pensar direitinho no que eu vou falar nessa noite. A primeira pergunta é: ninguém, preste atenção, ninguém nasce com caráter cristão. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ninguém nasce com caráter cristão. Você viu o que o Paulo falou? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ok? O que se faz novo? Você acha que o que se faz novo é por osmose, por revelação, ou por alguma coisa que vai entrar na tua cabeça de uma hora para outra e você vai aprender? Não. Tudo se faz novo a partir de algo que você começa a experimentar como novo. E para ser novo para a tua vida tem que mudar, porque senão, meu irmão, você está vivendo o novo achando que é velho.
Novo, é novidade, é mudança, é uma coisa que você rompe, é uma coisa abrupta, é uma mudança que produz em você, meu irmão, algo totalmente diferente. Então vamos lá, 3 coisas que você precisa entender. Primeiro, ninguém nasce com caráter cristão, isso é fato, ninguém nasce. Segundo, o caráter cristão é construído paulatinamente. Meu irmão, ninguém que se converte já tem um caráter de Cristo construído. Não tem, meu irmão, não tem. Por quê? Porque isso leva tempo. Você entendeu a explicação introdutória que eu dei, que eu disse que como ser humano a gente vai construindo a nossa personalidade, o nosso caráter, que as coisas não acontecem do dia para a noite, que uma criança quando começa a formar um discurso mental, uma criança quando começa a abstrair as informações que ela começa a aprender desse ambiente, desse mundo, isso leva tempo, isso tem um construto, isso tem fases. Isso são coisas que a criança vai aprender para quando ela começar a compreender quem ela é, para quando ela tiver uma identidade formada, que isso vai começar a se formar o quê? Na vida da adolescência. É quando você está rompendo naquela fase da adolescência, indo para uma vida mais adulta, é que você começa a fixar algumas coisas. É quando você começa a fixar algumas coisas que vão ser tua própria, é a identidade que você começa a construir. Então, eu disse para você que ninguém nasce com caráter cristão, o caráter é construído paulatinamente e ninguém nasce com a palavra de Deus no seu inconsciente. Oh, meu irmão, quem dera que a gente já nascesse com todas as informações guardadas no nosso inconsciente. Ninguém nasce assim. Então, você percebeu que as 3 coisas que eu disse para você, eu estou falando que caráter ninguém nasce, é construído, isso leva tempo e ninguém tem dentro de si a palavra. Então eu penso o seguinte, eu tenho que construir isso, leva tempo e só vai ser bem construído na palavra. Então nós vamos começar nesta noite a falar sobre esse construto desse caráter cristão. Vivemos numa era, numa época em que nós vemos escândalos, problemas de ordem diversas, pessoas que às vezes não sabem como conduzir a sua vida como um bom cristão. Meu irmão, ser um bom cristão tem algumas prerrogativas em que você, para poder ter um caráter parecido com o de Cristo, você pode ter um caráter que você formulou na sua vida a partir de princípios que você aprendeu. O caráter de Cristo é um outro tipo de aprendizado, meu irmão. Se você aprendeu com a vida, com as situações que se apresentaram a você, que você aprendeu na sua casa, se culturalmente, socialmente, historicamente, não sei como foi a sua vida, em Cristo você vai ter que aprender. Não pensa que os valores que você tem de vida, o caráter, a tua personalidade, tudo formada, isso servem como patamar para que você diga que você já tem o caráter de Cristo. O grande problema nosso hoje é que as pessoas já chegam com isso formado na vida, achando que essa formação influi naquilo que deve ser o caráter de Cristo. O caráter de Cristo não tem nada a ver com aquilo que eu acho. O caráter de Cristo, ele vai se valer do quê? De princípios que você tem, que vão servi-lo de alguma maneira, porque esses princípios que são aprendidos numa consciência moral, eles vão estar submetidos a esse caráter. E o caráter de Cristo vai ser o quê? Aquilo que vai conduzir todas as outras coisas aqui abaixo. Porque, veja bem, nós lemos um texto que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você se tornou uma nova criatura. Beleza. Eis que tudo se fez novo. E para que tudo se faça novo, de verdade, é um construto também. O novo não se constrói a partir de elementos que eu tenho e que eu acho que sejam corretos, porque eu aprendi que na vida não fazer o mal é correto, certo? A Bíblia diz que aquele que não faz o bem peca. Então está em consonância com alguns princípios, mas o que você aprendeu nada mais é do que uma obrigação social. Quando vem para a Bíblia, você vai entender que, como cristão, isso se torna um hábito do cristão. Não é para ser venerado ou aplaudido uma situação que o cristão normalmente deveria fazer. O grande problema é que quando alguém faz alguma coisa que se destaca, a pessoa ela acha que está fazendo muito mais do que deveria. E, na verdade, não está fazendo muito mais do que deveria. Ela está fazendo aquilo que é básico, aquilo que cabe a ela fazer. Então, nós vamos construir algumas coisas aqui hoje,
eu gostaria que você participasse comigo, já estivesse participando. Como a nossa vida cristã é formada? Bem, você sabe que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o que acontece em primeiro lugar? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a construção da nossa caminhada, do nosso caráter, primeiro, você ouve a palavra de Deus, correto? Você ouviu a palavra, aquilo entrou. Aí, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, aquilo começa a gerar o que em você? Fé. Então, eu vou explicar para você paulatinamente esse processo para que você compreenda de uma vez por todas como isso funciona. Você ouve a palavra gera em você fé, você vai se arrepender daquilo ali, dos seus pecados, diferentemente de você ter remorso, você vai se arrepender. O arrependimento vai produzir em você confissão. Provérbios 28, 13 vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e a deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Aí lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração credes que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que você precisa? Você precisa ouvir, você precisa crer, você precisa se arrepender e você precisa falar com a tua boca em algum momento: Senhor, eu te peço perdão por isso, por aquilo. Você precisa confessar as coisas que você sabe. Por quê? Porque o próprio Deus vai te dando consciência e você vai lembrando daquilo que te afastava de Deus, correto? Isso, por sua vez, o pecado, quando você confessa, ele vai dar margem para a regeneração. Você começa a entrar num processo de regeneração. Por quê? Porque você agora começa a compreender que algo está acontecendo em você. E a regeneração ela acontece como? Ela está acontecendo aqui dentro. A regeneração não é algo externo, está acontecendo aqui. Perceba, cada passo que você vai dando, vai se abrindo em você algo. Você vai tendo a percepção de que as coisas estão começando a mudar para você, certo? Aí depois, quando acontece a regeneração, aí você começa a entrar num estado de conversão. Aí Paulo vai dizer, Gálatas 2:20, vai falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo começa a falar que não vive mais ele. Filipenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer: porque para mim, olha só, o viver é Cristo e o morrer passa a ser o que? Ganho. Perceba que isso é uma consciência que ninguém nasce com ela. Quem é que nasce com a consciência dizendo que viver é lucro, morrer é maravilhoso com Cristo? Quem é que tem essa consciência? Ninguém. Mas nós passamos a ter essa consciência porque quando a gente fala de caráter cristão, isso está sendo construído. É aos poucos, né? Perceba que cada passo que eu disse para você aqui, isso foi construindo algo dentro da pessoa, né? Então, acontece a conversão. Quando a conversão chega, a gente vai começar a fazer o quê? Pergunta e dúvida, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema, como estão aqui os nossos irmãos nos alertando, é só você mandar para nós, eu estou aqui para responder. Nós estamos falando sobre caráter cristão, estamos aqui dissecando para você o processo que vai te levar a ter um caráter de fato, um caráter cristão, uma construção verdadeira, porque as pessoas hoje, meu irmão, todas as pessoas que estão vindo para a igreja, elas estão pulando etapas, né? E aí nós vamos ter problema lá na frente, porque se você pula etapas, você vai deixar de viver algumas coisas que o novo convertido deveria viver, ou deveria experimentar, ou deveria passar. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é que a pessoa se converte aqui, ela já é posta aqui para fazer alguma coisa. Não deveria ser assim. Ela deveria primeiro se converter, entender o que está acontecendo na vida dela, entender que está acontecendo um processo, uma mudança
que afeta a maneira como ela via a vida, a maneira como as coisas para ela se apresentavam, como ela entendia as coisas. É muito abrupto a mudança, porque a mudança de Cristo, de fato, ela rasga dentro de você algo que você estava acostumado a fazer, e quando você se vê naquela condição de que você tem que mudar, aquilo é muito doido, porque muitas das vezes vai exigir de você um comportamento, vai exigir de você uma renúncia, vai exigir de você uma mudança, coisa que para você naquele momento você não estava pensando naquilo, mas a palavra entrou, produziu todo, mudou isso dentro de você, mexeu com o teu ser, de tal maneira que você agora começa a entender que algo está acontecendo em você. Esse é o princípio, correto? Vamos seguir. Todos aí estão percebendo? Já compartilha lá, chama, porque nós estamos na parte introdutória. Eu falei para vocês que a pessoa ouve a palavra de Deus, correto? Ela vai ouvir a palavra, ela vai crer, ela vai se arrepender, ela vai produzir confissão, ela vai ter a regeneração, vai começar a produzir os frutos. Isso se chama um processo de conversão. Você vai falar para mim, mas quanto tempo se demora? Não tem como te dizer. A gente não tem como mensurar tempo para isso. Por quê? Porque cada um vai ser um processo totalmente individualizado. Tem gente que é rápido, tem gente que entende isso e, meu irmão, em pouco tempo está fazendo coisas que uma pessoa de muito tempo ainda está fazendo. Por quê? Porque cada um vai entender de uma maneira. Então, eu trouxe para você aqui esse processo. Por que eu estou fazendo uma junção entre o caráter cristão e aquilo que nós aprendemos na vida e formamos como personalidade, como caráter? Porque eu quero dizer para você que a conversão acontece na nossa vida e ela é um processo. A pessoa, quando se converte, ninguém vai dizer assim, a pessoa se converteu, ela já está pronta amanhã. Não está pronta amanhã. Mentira, ela não está pronta. O tudo se fez novo é um caminho que se apresenta para ela novo, para ela poder viver o novo. As coisas velhas, elas não têm mais a primazia. O que tem a primazia é o caminho novo, mas o caminho novo é construído. Aquele que está em Cristo tem que estar em Cristo. Nova criatura ou criação é. As coisas velhas vão ficar para trás, mas você vai ter que construir o novo, correto? Até aí nós estamos caminhando. Por quê? Porque eu quero dizer para você que um dos nossos maiores problemas dentro do cristianismo é que nós não temos mais esse processo acontecendo de maneira que deveria ser. A pessoa que se converte, ela deveria entender esses princípios basilares de que a conversão exige algumas coisas minhas. Ninguém, como eu falei para você aqui, ninguém nasce já tendo todo o conhecimento, ninguém nasce já, meu irmão, com o caráter de Cristo. E tem muita gente que está há muitos anos no cristianismo e ainda tem dificuldade nesse caráter cristão. Por quê? Porque esse é um processo. Para uns pode ser rápido, para outros ainda tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque quando eu disse que a formação do caráter lá fora depende de alguns acontecimentos secundários na vida do ser humano, eu também digo para você que o caráter cristão vai depender primeiro de algumas coisas que a pessoa precisa fazer para mudar. Se isso não acontece, meu irmão, existem coisas que ainda interferem no caráter. Vamos aprofundar isso mais. Vamos entrar propriamente na vida, na construção desse caráter. E é aqui que nós vamos começar a construir esse caráter. Quando a gente vai lá para o Salmo 138, versículo 12, ele colocou a sua palavra acima de quem ele é. Por quê? Porque ele instituiu para nós uma palavra. Só se tem caráter cristão construído, e aí eu vou etapa por etapa. Nós vamos começar pela palavra. Primeira coisa, me acompanha aí. Meditar. Meu irmão, não se constrói caráter se você não lê a Bíblia. Me desculpa, você pode ter uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas se você não a ler, você não está construindo caráter. Porque a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais ela está dentro de você, quanto mais você guarda versículos bíblicos, quanto mais ele está permeando o teu coração, sempre que você vai fazer alguma coisa, aquilo que está em você, movido pelo Espírito que mora em você, ele vai te trazer à tona e vai te dar condições e uma capacidade de avaliar situações aonde você tem um mínimo
de margem e de conhecimento para poder lidar com aquilo. Porque quando aquilo se torna repetitivo, você cria uma casca de experiência para poder saber como aquilo vai se proceder de novo. Mas para isso você precisa conhecer. Você não pode, meu irmão, agir de maneira natural. Cristão não age de maneira natural. Põe isso na tua cabeça. Todas as decisões que você tomar na sua vida, sejam elas pessoais, de trabalho, na família, em casa, tenha sempre ao seu favor o respaldo da Bíblia. Não abra mão de ter a Bíblia como respaldo para as suas ações. Tudo que você fizer tem que ter respaldo. O cristão não anda respaldado pelas ideias que tem, ele anda respaldado pelo que aquilo que a Bíblia diz. É ou não é? Pode ou não pode? É certo ou errado? Deus permite ou não permite? Não tem meio termo. Então, uma das coisas que vai ajudando a formar esse caráter cristão é a meditação. Você, na meditação, você tem que estudar, né? Você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que estudar, você tem que, meu irmão, aprender que a Bíblia gera em você temor e obediência. Esses são os dois princípios para uma construção de vida e de caráter cristão indispensáveis. Você precisa compreender que temer a palavra de Deus vai te dar alguns princípios para que você não faça coisas erradas. Obedecer a palavra de Deus vai te prevenir de alguns sofrimentos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que sacrifica mais do que obedece. Não adianta. Sacrifício de tolo Deus não recebe. Davi, quando peca, ele vai falar: olha, eu sei que Deus não se agrada de sacrifício, porque se fosse assim, eu o teria feito, eu daria para ele, como eu fiz quando eu entrei lá em Jerusalém, capítulo 6 de 2 Samuel, cada 6 passos que ele dava, ele oferecia um boi, mas ele sabia que o problema não é esse, não é sacrificar. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O grande problema dessa geração é que essa geração se sacrifica muito. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer uma consciência do que nós estamos vivendo. E a obediência e o temor à palavra é o que vai fazer você, meu irmão, ter menos sofrimento. E quanto menos sofrimento você tem, é mais você, no seu desenvolvimento como cristão, como pessoa, você sofre menos, aquilo tem um impacto nas suas emoções menores, aquilo não influi no seu desenvolvimento como cristão, aquilo te traz, de alguma maneira, menos frustração, né? Porque, meu irmão, estar na igreja, frequentar a igreja, não caracteriza que tenhamos o caráter cristão. Estar na igreja é uma coisa, construir caráter cristão é outra. Construir caráter cristão, ele leva um tempo. Ah, eu aceitei Jesus, eu sou salvo, tô limpo, meu irmão. A salvação, ela não tem a ver com a gente. Então você agradeça a Deus que a salvação não é meritocracia. Salvação é alguém que morreu por alguém que não merecia. No entanto, esse alguém que merecia, como aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo, foi salvo naquele dia. Mas você, até o dia da sua morte, ou até Jesus voltar, você vai ter que dar prova de um bom caráter cristão. Não pense você que quanto mais você conhece, você fica isento das coisas, não. É o contrário. Quanto mais se conhece, maior vai se tornar o teu peso no dia do juízo. Porque você agora já não dará conta mais como uma pessoa inocente que não saiba o que esteja fazendo. Você vai dar conta agora como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Esse é o grande problema. Tem pergunta aí? Não. Quem é que está aí? Não. Ah, tá. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar, né? Eu sei que eu ainda estou definindo algumas coisas, mas pode ficar à vontade para fazer essa pergunta, certo? Uma outra coisa aqui que eu quero que você preste atenção é que Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus ensina o princípio. Aqueles homens estavam ali dormindo. Jesus vai falar assim: fiquem comigo, vigiem. Meu irmão, olha, se tem uma coisa que algumas pessoas não aprenderam na caminhada, é que ela precisa ser uma pessoa que ore, mas ela precisa ser uma pessoa que esteja atento às coisas. Vigiar é eu ter a percepção de que alguma coisa pode acontecer e eu me antecipo aquilo. Meu irmão, quem dera que todo cristão tivesse
essa veia, essa característica de compreender, meu irmão, que não adianta pular, que não adianta cuspir fogo, se ele, meu irmão, não tiver uma vida de cuidados. Vigilância fala de resguardo, fala daquilo que o prudente vê o mal e se afasta. É o prudente que vê a aparência do mal e não vai na direção dela. Jesus vai chamar os discípulos a vigiarem. Então a vigilância tem que ser nas palavras. A gente está construindo o caráter cristão. Você tem que vigiar no que você fala, meu irmão. O teu falar tem que ser movido pela palavra de Deus. A tua boca, ela tem que estar munida de palavra de Deus. Por quê? Porque você, quando for falar, você vai evitar a cometer equívocos. Então, você tem que vigiar em palavras. Uma outra coisa que você tem que vigiar, atitudes. O cristão não é caracterizado pelo que ele conhece, tá bom? Conhecer a Bíblia, tem gente lá de fora que nem é cristão e que conhece a Bíblia muito mais do que muita gente que está há anos na igreja. O que caracteriza um cristão é atitudes, porque atitudes demonstram que o que você conhece, você pratica. Não adianta conhecer muito e praticar pouco. Se você conhece pouco, mas pratica o que você conhece, então isso é válido. Entenda, meu irmão, vigilância nas palavras, nas atitudes, porque lá no livro de Apocalipse 16:15, bem-aventurado é aquele que vigia. Vigia para quê? Para não pecar. Meu irmão, bem-aventurado é aquele, meu irmão, que vigia, é aquele que sabe que uma palavra que ele disser, que ele falar, ele pode transtornar. A Bíblia fala quão boa é a palavra posta em seu tempo. Uma palavra pode derrubar uma cidade. Tiago vai dizer que uma palavra pode acabar com tudo, ela pode gerar guerras. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. Porque o que se fala e com quem se fala. Nós temos que vigiar aquilo que falamos e com quem falamos. Então, vai prestando atenção que eu estou construindo com vocês caráter cristão em cima da Bíblia. É isso, meu irmão. A gente precisa ter mais isso dentro de nós. Uma outra coisa é a oração. Mateus 26:41, ele vai falar assim: ficai comigo, orai para que não caiais aqui em tentação. A oração, meu irmão, além de você pedir a Deus, de Deus te abençoar, a oração é para você se fortalecer. A oração é para você manter a tua vida espiritual de pé. A oração, meu irmão, ela vai te servir como um sustento no dia mau. Você tem que estar preparado, você tem que estar orando. Jesus vai falar assim: ficai comigo, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Interceder, clamar. A Bíblia lá em Romanos 15:30 e 2 Coríntios 10:4 vai dizer que é uma arma espiritual. As milícias das nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do inimigo. Movem o coração de Deus, Êxodo 32:32. Quando Moisés vai orar: Senhor, peço-te que perdoe o pecado desse povo, risco meu nome do teu livro. Então, eu estou ensinando para você que o caráter cristão tem que estar imbuído dessas coisas. Eu já falei para você: palavra, vigilância, oração, e tem uma outra palavrinha aqui importante nessa construção aqui: o zelo, que a gente chama de dedicação. Pela palavra de Deus, as observâncias. Meu irmão, o zelo que você tem que ter é por isso aqui, ó, você tem que zelar por isso. Você não tem que se prestar a entrar em situações que isso aqui não esteja em primazia na tua vida. Meu irmão, se você quer construir caráter, começa a aprender com isso aqui. Você não pode agir movido por aquilo que você quer, por aquilo que você acha, por aquilo que você, na verdade, achou que era verdade, não. Então, meu irmão, pela casa de Deus nós temos que ter zelo, pela igreja. A igreja é um templo, né, físico. A Bíblia diz que Deus não habita no templo feito pelas mãos dos homens, porém nós temos o zelo, né? Devemos ter zelo pela igreja, zelo pela casa de Deus, né? Em algumas pessoas, lamentavelmente, esse zelo tem faltado, porque zelo não é só estar na igreja, não, as pessoas confundem, né? Zelo é que quando eu estou aqui na igreja, né, eu me sinto útil e eu quero que aquilo que está ao meu alcance, eu quero contribuir.
eu quero participar, eu quero me sentir útil naquele lugar, porque eu tenho zelo por aquilo que eu faço parte. Só vai ter zelo alguém que faz parte, ou que se sente parte daquilo, porque se não for parte daquilo e não fizer parte daquilo, não vai sentir zelo. Né? O grande problema é que as pessoas não ensinam isso. O grande problema é que nós estamos aprendendo o evangelho muito rápido. O evangelho com efeito instantâneo, é um evangelho de miojo, colocou lá, espera um tempinho para acontecer rápido. E meu irmão, você está aprendendo errado. Eu estou dando para você aqui alguns princípios que são essenciais para construir o caráter cristão. Para quem exerce algum tipo de talento, de dom, né? O que a Bíblia fala sobre zelo? Meu irmão, se você trabalha na igreja, se você é um líder na igreja, se você serve a igreja, meu irmão, tudo faça com dedicação, como se estivesse fazendo de fato e de verdade para Deus. Porque quando a gente sente que a gente está fazendo para um ser que é superior àquele que a gente respeita, que a gente obedece, a gente vai entender, meu irmão, que tudo que eu for fazer vai ser com uma excelência ainda maior do que aquilo que o ser humano espera de mim, porque eu estou fazendo para um Deus que é um Deus que produz e faz coisas para mim excelentes. Né? Isso não tem a ver com o outro, não vai depender do outro para eu fazer, vai depender da construção do meu caráter cristão. E eu estou dizendo para você, caráter cristão, ninguém nasce com ele. Estar em Cristo e ser uma nova criatura não diz que você tem o caráter de Cristo impresso na sua vida de maneira plena, pelo contrário. Estar em Cristo diz que você tem uma necessidade de se revestir, de ser uma nova criatura, de se despojar, como a Bíblia fala, de inserir coisas novas na sua vida, de transformar pela mudança do entendimento, de mudar, sofrer uma metanoia na maneira de pensar. Tudo isso acontece. É uma construção. Uma outra coisa fundamental, meu irmão, fundamental é o nosso testemunho. Nós estamos falando o quê? Caráter cristão. Ele tem ficado a perigo quando você vê aquele símbolozinho da caveira. O que eu quero dizer é que as pessoas estão vivendo sem praticar essas coisas. Tem pergunta ainda? Já que o André já está com uma pergunta para fazer, nós vamos dar sempre prioridade às perguntas. Pode fazer porque é boa, faz bem. Pai, Senhor, pois irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, boa noite. Pergunta da nossa pastora Luciana Fernandes. O cristão verdadeiro pode ficar na igreja de 4 a 5 anos para cima sem conhecer a palavra? Uma ótima pergunta, sabe por quê? Vamos lá, de 4 a 5 anos sem conhecer a palavra. Vou fazer um link com o que eu falei no início. Eu disse para vocês na introdução que quando uma criança ela está construindo o caráter e que há uma separação dentro de casa, cientificamente o que eu estou dizendo para você, aquilo dali influencia no seu desenvolvimento. Eu disse, ela tem perturbações emocionais, ela vai ter algumas questões cognitivas, tudo mais. Cientificamente é dito que a criança leva um tempo para superar isso aí, de 5 a 6 anos, né? Para ela começar a enxergar melhor a si própria, né? Eu não posso aqui dizer tempo, né, na construção de cada um, porque cada um é um indivíduo totalmente separado a quem. Mas tem gente que está com 20, 30 anos que não construiu isso. Ela falou 5, ela falou até de uma maneira que uma pessoa está ali, não cai, levanta, tal. Mas tem gente que se acomodou num construto errado de vida. Eu disse para vocês aqui, quero deixar bem claro, da mesma maneira que você constrói como ser humano caráter lá fora, porque o caráter você é caracterizado lá fora como? A pessoa age de maneira correta, faz o bem, senso de moral. Quando a pessoa tem mau caráter, a pessoa age de maneira desonesta, a pessoa age assim, já sabe. Isso é uma construção, gente, isso leva tempo, isso é da vida, isso é do ser humano desde que nasce até morrer. Aí as pessoas acham que se converteram ontem e elas já adquiriram isso do dia para a noite. Meu irmão, eu vou dizer para você com toda sinceridade, uns vão ser até mais rápidos do que os outros, né? Uns vão conseguir desenvolver um caráter até um pouco mais rápido pela busca, por aquilo que ela está voltada. Mas, meu irmão, isso está num processo de construção, porque ainda há pessoas com 10, com 15, com 20 anos que erram. E erram de maneira primária. Mas
É claro, como a pergunta está sendo feita relacionada a pessoas que ainda agem de maneira errada depois de 4 ou 5 anos, eu vou responder isso aqui em cima do que eu estou dizendo. Isso foi mal elaborado, mal construído. Tem pessoas que estão na igreja que o seu construto de caráter foi mal feito. Você fala, mas como, pastor? Se eu estou dizendo para você que caráter é construído, que caráter, quando a pessoa se converte, não nasce com ela, não é inato, ela aprende no mundo secular, como é que ela não vai aprender na igreja? Como é que ela não vai formar princípios? E esses princípios precisam ser sedimentados e eles já estão pré-estabelecidos. Não é eu que estou dizendo para você. É porque o próprio Jesus veio ao mundo para nos dar ele. Ele morreu, se entregou, deu uma vida, mas disse, olha, vou deixar para vocês princípios, pelos quais vocês vão ter que se viver aquilo a vida inteira, para que vocês possam se manter no caminho da salvação. Então, quando eu digo para você que o caráter está sendo construído, ele está sendo construído. Uns, preste bem atenção, eles já vão estar vivendo isso com mais intensidade. Porque apesar de como o ser humano está construindo, eu já tenho meu caráter desenvolvido. Com 42 anos eu não posso dizer que eu já não tenho alguns valores definidos na minha vida. E por o tempo que você tem de cristão, algumas coisas já estão definidas. Mas a questão é, o que caracteriza o caráter cristão? É o que eu estou colocando para vocês aqui. A base do caráter cristão, eu vou destrinchar para você aqui. Eu vou tocar ponto a ponto, né? Se tocar em você aí, meu irmão, que sirva como algo que desperte você para que você possa refazer seu construto. De repente, algo foi construído e posto em cima de um remendo. Jesus disse que não era bom colocar vinho em odre remendado, porque ele romperia. Não é bom, meu irmão, construir coisas em cima de coisas que não são sólidas, são coisas frágeis que daqui a pouco, lá na frente, não vai dar certo. Então é melhor você, romper aquilo e fazer novo. Então tem coisas que é melhor você voltar atrás. Tem coisas que é melhor você parar, reconhecer e refazer de novo uma coisa em cima de um construto sólido. Porque as pessoas estão aprendendo errado. Por quê? Porque as pessoas estão se convertendo e achando que já conhecem tudo. Não leem a Bíblia, não tem nenhum tipo de conhecimento mínimo e já sabem o que é certo e o que é errado. Mas sabe o que é isso? Falta de temor e falta de princípio de obediência. Que se tivesse, entenderia que para essas coisas acontecerem eu preciso ter temor e obediência para crescer. Não se cresce sem temor e obediência. Se cresce com temor e obediência, é isso aqui. Quanto mais você tem temor e obediência, mais você aprende. Quanto menos você tem, menos você aprende. Por quê? Porque você não dá valor. Se você não tem, você não vai aprender mesmo. Você não vai ter temor de fazer as coisas. O grande problema é que nós não temos temor de fazer as coisas. Por quê? Porque a palavra não está dentro. Se a palavra estiver, a gente vai ter medo do que falar, do que pensar, como agir. É isso que a palavra precisa produzir na gente, certo? Se houver mais perguntas aí, podem fazer. Aí vem uma parte que toca no nosso caráter cristão. Testemunho. Nós temos testemunho direcionado para Deus, para os homens. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 4 que somos dispenseiros do reino. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 20, 24 que somos testemunhas do Evangelho. Então vamos lá falar sobre esse aspecto tão fundamental, testemunho. Meu irmão, você, para ter um caráter cristão sem arranhão, de maneira ilibada, de maneira em que Paulo fala que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, mas para o dispenseiro, diz a Bíblia, requer 1 Coríntios 4:1, que esse dispenseiro seja fiel. Então, o testemunho, meu irmão, precisa ser para nós. Tem outra pergunta ainda? Tem. Então vamos lá. Vou parar no testemunho. Pergunta da nossa jovem Vitória Alves. Se Deus nos incomoda em orar pela pessoa, tendo a vida no altar, podemos orar? Ou é preciso um preparo? Porque às vezes as pessoas nos abordam na rua ou em qualquer outro lugar. Bem, repete a primeira parte sobre orar que eu não... Se Deus nos incomoda em orar pela pessoa, tendo a vida no altar, podemos orar? Claro. A Bíblia diz que nós devemos naturalmente orar por todos. Então, assim, se a nossa vida está no altar, bem, a nossa vida, quando a gente fala vida no altar, parece que é uma coisa que vida no altar é para o momento. Não, vida no altar é tudo,
incessantemente. Estar com a vida no altar não é um momento, estar com a vida no altar é uma condição. Então, se você vive nessa condição, você pode orar sempre, porque o correto é a pessoa estar com a vida no altar. Se eu estou com a vida no altar, eu posso orar por qualquer um, qualquer pessoa, eu tenho uma autoridade para orar. Então, se a gente vive com uma vida no altar, não tem o que temer. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu orei para uma pessoa e depois eu fiquei meio estranho e tal. Não há temor. Quem anda debaixo da autoridade da palavra não tem temor algum. A palavra, ela nos dá toda a autoridade para poder orarmos e termos a tranquilidade que Deus nos ouve. É essa a pergunta? Amém? Então pode continuar que a gente vai respondendo. Então, voltando para o testemunho, né, meu irmão? Se tem uma coisa que o cristão não pode abrir mão, é do seu testemunho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai conhecer a pessoa de fato onde ela mora. Eu já ouvi, como pastor, né, as pessoas acabam falando para nós, né, a gente tem às vezes o dissabor, o desprazer, porque é da função, né, a pessoa vai sempre procurar o pastor e vai falar com o pastor. E eu não estou dizendo que quem me procura são pessoas da igreja, não. Estou dizendo que quem me procura às vezes são pessoas que nem são da nossa igreja. Eu não estou falando da nossa igreja em específico, eu estou falando desde que eu me entendo como uma pessoa que faz parte da igreja, da liderança como pastor. É muito desagradável quando alguém fala assim, pô, fulano é lá da tua igreja, fulano é membro da tua igreja, porque fulano na tua igreja lá, eu não sei como é que é, mas aquilo é uma coisa. Então, meu irmão, nosso testemunho, eu vou dizer uma coisa para você, está faltando temor nas pessoas. O que eu tenho, que você tem de mais precioso, se chama testemunho. Quando a minha vida não puder mais falar, esquece, larga a mão de tudo, não faça mais nada, pare e refaça a sua vida. Tudo começa pelo testemunho. Se o teu testemunho não está de pé, para a tua vida. Não faça mais nada na igreja, não meta a mão em nada, porque a vida começa pelo testemunho. Quem tem testemunho tem autoridade para falar. Quem não tem testemunho não tem autoridade nenhuma. Primeiro, as pessoas não ouvem. As pessoas não dão crédito à sua pregação. Porque o testemunho é o que vai fazer com que a pessoa pare para ouvir você. Sabe por que as pessoas param para nos ouvir? Não é porque a gente tem, porque a gente é, nada disso, meu irmão. As pessoas vão sempre parar para ouvir quando tem vida, pode ter certeza. João Batista estava no deserto. O povo saía de um lado para o outro e ia atrás dele. Sabe por quê? Porque sabia quem era João Batista. Se fosse qualquer outro, vocês acham que as pessoas não teriam esse sacrifício todo de procurar João Batista no deserto para ouvir o que João tinha para falar? A vida atrai. O testemunho, ele arrebanha pessoas. O problema é que hoje nós estamos mais preocupados, não com a vida. Lembra da história do Naamã? Homem valoroso, porém leproso. Do que adianta ser valoroso e ter lepra? Não adianta nada. Eu tenho que ser valoroso e tenho que estar com a minha vida curada. Eu tenho que estar, meu irmão, bem dentro e fora. Quando ele tirava aquela capa, aquela roupa de um comandante, por baixo dela tinha lepra. Então aqui dentro tem que estar tudo bem, para aqui fora também está tudo bem. Então, uma outra coisa, isso aqui é a base para que você construa um caráter cristão sólido, testemunho. Se o testemunho, meu irmão, não é bom, para tudo, não faça mais nada. Estou te dando um conselho, porque senão você vai construir em cima de coisas erradas. Testemunho é tudo, meu irmão. Testemunho vale mais do que dinheiro, vale mais do que casa, vale mais do que carro, vale mais do que qualquer coisa. Se tu tem um bom testemunho, a Bíblia fala, mais vale um bom nome do que as riquezas. O bom nome abre portas, meu irmão. Um bom nome, onde você chega, você é bem quisto. Então, meu irmão, queira essas coisas. Queira ter um bom testemunho para as pessoas. Isso é possível. Porque a pessoa que fez no passado, aconteceu, vivia de maneira errada, não pode mais fazer nada que aparenta o que ela fez. Quem bebeu, quem fumou, quem se prostituiu, quem fazia, quem aconteceu, não pode. É uma nova criatura, desprovida daquele sentimento, mudou. O caráter cristão fez ela ser outra pessoa, fez com que aquela vida que ela tinha não viva mais mesmo. A vida, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura quer dizer o quê? Aquela vida que você tinha deixou de existir. Acabou. E aí você vai construindo um caráter cristão. Uma outra coisa que a gente aprende como uma coisa positiva na caminhada cristã é o jejum, né?
que a gente chama de abstinência total, parcial, para obter respostas de Deus, como está lá em Crônicas capítulo 20, 2 Crônicas versículo 3, quando Josafá vai jejuar, né? O concerto de Davi, quando Davi humilha a sua alma, quando ele jejua, no Salmo 35, versículo 13. Quando você vai ver, meu irmão, relacionado ao mundo espiritual, Mateus 17, 21, Jesus falando sobre jejum. Jesus jejuou, Mateus capítulo 4, versículo 2. Meu irmão, a vida cristã é regada desses princípios. A pergunta é, você já aprendeu a jejuar? Você sabe para que serve o jejum? O jejum, meu irmão, não é só se abster da comida, porque a comida é algo que você, né, come, traz o prazer, a sensação, ela supre algumas coisas no teu organismo, mas quando você se abstém da comida e que você separa aquele tempo e que naquele momento você está jejuando para Deus, não é você se abster da comida, é você submeter o seu corpo a não ter aquela sensação e aquele prazer, aquele desejo que é vinculado às coisas terrenas. Então você começa a submeter o teu corpo e a tua alma, no caso a tua estrutura psíquica, espiritual, a estar totalmente submetida a Deus. Então você está lendo, você está orando e você está jejuando. Meu irmão, isso é uma arma. Porque você está submetendo o teu corpo a não ter vontade própria. Os desejos psíquicos, eles acabam ficando submetidos ao que está acontecendo. Leitura e você está orando. Meu irmão, quando você tira um dia para ler, orar e jejuar, você não sabe a importância, a força, o poder que isso tem. Por quê? Porque você está concentrado. A sua estrutura, corpo, mente, espírito, elas estão totalmente voltadas para aquilo ali. É uma arma. Mas o cristão precisa aprender que orar e jejuar faz parte. Né? Ninguém é bitolado em achar que para eu orar uma pessoa ali, amanhã eu vou jejuar para orar. Eu estou pronto, meu irmão, você está pronto. É porque as pessoas aprendem e aprendem às vezes errado, né? Porque se você diz para mim que você vai ter que amanhã jejuar para que aquilo aconteça, você não está preparado hoje. O cristão acorda e dorme preparado. Essa história, meu irmão, de se preparar, não, mas Jesus disse que aquela castra de demônio só sai isso. Bem, entenda uma coisa, Jesus, como eu estava falando, que enquanto o noivo estivesse ali, né, eles não iam precisar, ia chegar uma hora que o noivo ia sair e eles iam ter que fazer aquilo. Mas aquilo não é feito em função do que está acontecendo, aquilo você já faz naturalmente, você já jejua naturalmente. Então, assim, você não vai jejuar porque tem uma causa específica. Você já jejua, já ora, já está em comunhão. Por que você não pode meter a mão agora e orar aquilo ali sair? Porque a gente aprende errado. A gente cria, sabe o quê? Uma falsa espiritualidade. Você já ouviu falar de falsas memórias que a gente cria, né? No meio cristão a gente chama de falsa espiritualidade. Isso para mim é uma falsa espiritualidade. Como tem outras coisas que a gente poderia falar aqui sobre falsa espiritualidade que não move a mão de Deus em nada. Mas as pessoas acham que move, as pessoas criam um mecanismo acreditando naquela crendice que move. Não é crendice não, meu irmão, vai lá, coloca a mão, se está debaixo da autoridade da palavra, da leitura, da oração, do jejum, o poder de Deus, o Espírito Santo que reside em você, já está em você, apto a você pôr a tua mão, orar e ministrar a cura e a libertação. É o que eu sempre pensei, meu irmão. Cristão não está buscando, eu estou me preparando, meu irmão, você pode até dizer para mim, que você está intensificando a tua vida, que você está orando mais, que você está buscando mais, que Deus está te movendo a um propósito. Mas dizer que para fazer aquilo você vai ter que fazer todo esse rito, alguma coisa está errada. É você viver debaixo de rito. A palavra já te deu toda a autoridade suficiente para você fazer isso, certo? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, aí, meu irmão, a gente começa a entender alguns princípios claros, né? Eu estou trazendo para vocês aqui princípios. Um outro princípio, meu irmão, que eu vou trazer para você é que quando a gente fala lá sobre os filhos estarem dependentes do pai, no Código Brasileiro nosso, artigo 1630, os filhos estão submissos ao poder familiar enquanto menor. Correto? Perceba, eu estou falando para vocês aqui sobre uma série de questões que constroem o caráter cristão. Quem é responsável de construir o caráter cristão dentro da sua casa? É você. Os seus filhos estão debaixo da sua tutela. É você que vai ter que construir esse caráter. O seu filho, enquanto menor, está debaixo da tua autoridade. E se você
não ensina, se você não mostra, Deuteronômio capítulo 4 vai dizer, ensina o teu filho, deitando, levantando e andando, a todo tempo. Porque a Bíblia vai nos mostrar que o não ensinamento, a não construção do caráter cristão no seu filho enquanto ele é menor, e os grandes problemas que nós temos no nosso meio é uma população carcerária muito grande de filhos de obreiros e de cristãos que estão presos, sabe por quê? Porque nunca viam nos seus pais a autoridade que deveria ter sido colocada em prática. Por quê? Porque vale para a pessoa, mas não vale para os filhos. Esse é o grande problema. E aí a gente começa a perder o controle da nossa casa. O caráter cristão se afasta da nossa casa, porque daqui a pouco os nossos filhos estão fazendo coisas que a gente não vai gostar. Mas a gente não tem mais, sabe o quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Existe um tempo, um time que os pais não podem perder. Porque se perder é que nem um bolo, perde a mão e sola. E tem muitas famílias em que essa estrutura familiar está deteriorada porque perdeu-se a mão. E quando você perde a mão é complicado, sabe por quê? Você vai querer tomar atitude de fazer aonde o filho já não te ouve, já não te obedece, já não está submisso ao que você fala. Por quê? Porque faltou o time. E tem muita gente perdendo. Ensina quando criança. A criança com 5 anos, 6 anos já entende a tua fala. O grande problema é que tu fala, não, é pequeno, deixa fazer, deixa pra lá, é bonitinho, é legalzinho. Não, meu irmão. Ensina. Quando você tem que mostrar autoridade, mostra. Quando você também tem que chegar e elogiar, elogia. Ensina a criança os dois polos. Ensina que quando ela fizer as coisas certas, você vai estar ali em cima para dizer, legal. Mas quando ela fizer a coisa errada, você vai estar também dizendo assim, está errado. Agora não adianta você não ter o meio termo, não ter essa questão preparada. Por isso que os nossos filhos e o nosso lar está tendo tanto problema. O que mais tem problema é casa de crente. Por quê? Porque o crente está perdendo a mão. Tem outra pergunta aí? Temos sim, mais uma pergunta da Vitória Alves. Como saber diferenciar se é coisa da nossa cabeça ou Deus falando? A gente aprende isso com o decorrer da nossa caminhada, porque nós temos, vamos lá, quando a gente fala assim, o que é da nossa cabeça? Todos nós temos pensamentos. Pensamentos são formados por quê? Pelo um pano de fundo do inconsciente nosso, da nossa infância, da construção de uma série de informações. Nós temos aquelas informações presentes a nós, né, do dia a dia. Nós temos uma série de coisas que são juízos de valores, de situações que nós aprendemos, que nós temos como conceito. Então tudo isso se mistura, se embaralha na nossa cabeça. E aí a gente pensa assim, como saber quando é a voz de Deus? Bem, a gente começa a compreender a voz de Deus e aí, aproveitando a pergunta, o gancho dela para construir isso em você, você só vai aprender a discernir a voz de Deus quando você começar a ter o mínimo de conhecimento acerca do que Deus fala em determinados assuntos. Quando você fala assim, mas eu queria discernir a voz de Deus relacionada a uma atitude que eu deveria tomar. Bem, vai ser muito simples. Quando você estiver munido de conhecimento sobre aquele assunto, o Espírito Santo, ele automaticamente, pelo menos assim eu aprendi e tenho ouvido a voz de Deus de uma maneira muito clara. Tem coisas que acontecem no automático. Eu penso, caramba, não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque eu tenho o conhecimento do que aquilo ali é certo ou errado. Eu já não tenho dúvida. Aquilo não dá para dar margem de dúvida. Então você já tem a palavra dentro de você e o Espírito na hora, porque você tem palavra dentro de você, correto? O Espírito habita em você. É na hora. A revelação acontece na hora, porque a palavra e o Espírito a palavra de Deus está em você e o Espírito está em você. Então naquela mesma hora, o Espírito fala contigo, você avalia se o que Deus falou com você é para aquele momento. Às vezes Deus falou com você, mas não é para aquele momento e não é para aquela hora. E de repente não é o ambiente correto a se falar. Ainda tem os pormenores da revelação, né? Porque não é só receber a revelação. Receber a revelação você já tem. O problema é saber como conduzir a revelação. Porque a revelação a gente aprende o quê? Profecia para alguém expõe alguém, revelação expõe alguém. Esse é o princípio básico. Nenhuma revelação pode expor ninguém.
Estou só usando um exemplo, né? Isso daí eu já tenho conhecimento prévio, isso já te ajuda a filtrar. Meu irmão, para você começar a compreender, ouvir a voz de Deus, tem uns filtros que você tem em você, que eles vão sendo eliminados assim, ó. Vai chegando uma hora que você fala assim, bem, eu tenho isso aqui como uma coisa que eu tenho convicção de que é Deus que está falando comigo. Por quê? Porque já passou por aquele crivo de uma série de coisas como preceitos e verdades que você já tem em você, não de você, mas do que aquilo que a palavra já diz para você. Então você aprende com o tempo a discernir a voz de Deus. Tem gente que, às vezes no culto, Deus falou comigo, a pessoa fala na hora. Aí falou, né, veio simultaneamente, mas se Deus falou com você, pode ter certeza, não vai haver, dentro do ambiente que Deus está falando, alguma coisa que não bata, alguma coisa que não esteja em harmonia com o que está acontecendo, né? A gente tem que ter o cuidado, porque a presença de Deus é tão maravilhosa que ela produz no ser humano também emoções. E as emoções no ser humano é uma coisa muito forte. A gente precisa baixar as emoções para entender o momento de falar. Por quê? Porque a emoção se mistura com a razão, mas eu tenho um espírito dentro de mim que precisa me deixar bem claro para que eu tenha certeza que eu não estou falando pela emoção ou pelo conhecimento prévio. É muito fácil a gente falar alguma coisa daquilo que a gente já conhece. E aí que está o perigo. A gente pode falar uma coisa de uma informação que a gente já tem. E às vezes a gente acaba falando de uma coisa que já está no nosso coração. Então a gente tem que ter bastante cuidado para a gente não falar aquilo que a gente já conhece. Falar aquilo que realmente vem de Deus para não trazer confusão. Tem outra? Pode fazer. Mais uma pergunta da nossa irmã Vitória. Pastor, o senhor considera jejum só de comida ou de outras coisas? Bem, o jejum, ele é uma abstinência do corpo, né? E quando você fala de outras coisas, você pode, sim, associar aquilo que você está submetendo ao seu corpo. De alguma forma, se você submete o teu corpo, se você está vendo alguma coisa, se está fazendo um jejum, vamos supor, de televisão, uma exposição, aquilo está vinculado ao teu corpo. Por quê? Porque você não está vendo, nem se permitindo com que a tua estrutura, que você não dissocia alma, corpo e espírito, vejam aquilo ali. Então, assim, o jejum pode ser, de alguma coisa, sempre vinculado, né? Não confunda o jejum que ele tem a ver com a abstinência do corpo. Não, vou fazer um jejum aqui de não ver televisão, tá? Ele é agradável, tá? Mas ele vai ter que sempre ter o componente da abstinência corporal, certo? Porque senão a abstinência não é cognitiva, é corporal, por isso se chama jejum físico. Você faz um jejum no corpo, aí você associa o jejum cognitivo, que é aquele que você está se privando de alguma coisa relacionada ao campo que é do teu espírito, das tuas emoções, daquilo que vem à sua memória, aquilo que vem à sua cabeça. Então, sempre que você for fazer, você vai associar, mas o jejum vai ser sempre um aspecto físico, né? Só para poder te explicar isso aí, correto? Vamos continuar, tem mais alguma ou não, né? Tá ok, vamos lá. Vamos agora para algumas categorias aqui, né, que eu quero falar com vocês, muito importantes, que quando a gente começa, eu falei para vocês, primeiro, de como as coisas acontecem, são os passos iniciais, eu ouço a palavra, aquilo produz em mim fé, eu me arrependo, correto? A gente veio ali construindo, eu confesso, certo? Aquilo ali passa a deixar, a fazer parte da minha vida, não faz mais parte, e aquilo ali começa a produzir em mim uma conversão. Aquilo ali eu começo a produzir frutos, eu começo a ter uma vida intensa. Aí eu disse para vocês sobre algumas coisas que constroem a vida cristã, certo? Depois que a vida cristã está construída, o caráter cristão, agora nós vamos entrar para uma coisa mais sólida que eu quero falar com vocês. Aí nós vamos falar sobre algumas categorias que precisam já estar mais preparadas dentro de nós. Vamos lá. São elas. Lá em Mateus, no capítulo 5, deixa eu ler para você aqui, no versículo Mateus 5,
Aliás, não é Mateus 5, não, Mateus 15, versículo 19. Estou faltando um aqui do lado. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí ele vai falar assim: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então vamos lá. Quando a gente começa a ter uma formação, aceitou Jesus, tem os construtos já sendo preparados, agora você vai começar a ter que praticar essas coisas e agora você vai ter que dar prova de que você tem caráter cristão. Nós lemos aqui Jesus falando do quê? Das estruturas dos nossos pensamentos. Então nós vamos começar a categorizar agora os pecados em que Jesus fala da mente do homem. Então vamos falar primeiro pecados de pensamentos. Aquilo que nos faz pecar. Vamos lá. Os pecados de pensamentos. De acordo com as Escrituras, o pecado começa no coração e na mente, segundo Mateus 15, 19. Os nossos pensamentos e atitudes devem estar sob o controle de Deus para resistirmos os ataques de Satanás, que lança pensamentos inapropriados e pecaminosos. O que eu quero dizer para você aqui? O que caracteriza pecados de pensamentos? Primeiro, eu disse para vocês que os nossos pensamentos se formam. Se formam de que maneira? Se formam por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vivo, por aquilo que no dia a dia eu participo, pelas coisas que me atravessam no dia a dia. Nós estamos agora num período muito tenso, que é uma quarentena que de um certo modo nos coloca em casa. Ao nos colocar em casa, a gente acaba ficando um pouco num ritmo mais lento de vida, né? Para alguns, essa quarentena está servindo para um contato maior com a família, de repente com a Bíblia, mas para outros essa quarentena não está soando bem. Por quê? Porque as pessoas também não estão aproveitando esse tempo, e que deveria ser um tempo preciosíssimo para começar a fortalecer mais a sua vida espiritual. E na verdade isso não está acontecendo. Quando isso não acontece, nós falamos dos pecados de pensamentos. Quais são os pecados de pensamentos? Jesus falou. Jesus falou que os pecados de pensamentos, estava lá: morte, adultério, prostituição. Nós estamos numa geração onde o pecado, interessante que Paulo vai falar lá em Corinto o seguinte: todo pecado que o homem comete fora do corpo. Eu ficava pensando assim, o que Paulo está falando que todo pecado que o homem comete é fora do corpo? Visto que herdamos o pecado adâmico e temos ele entranhado na nossa natureza, como o pecado que o homem comete é fora do corpo. Aí eu fui entender que nós nascemos geneticamente já herdando o pecado adâmico. Entretanto, as esferas ambientais nas quais nós entramos em contato desde a nossa fase de criança, que a gente aprende, o aprendizado se dá onde? Fora ou dentro? O aprendizado se dá fora. Ninguém aprende para dentro. Todos nós aprendemos na escola, aprendemos com as pessoas, formamos pensamentos. Tudo isso constrói a nossa maneira de pensar. Então, veja bem, Paulo, quando fala que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, existem estruturas em que Jesus disse que ele reconciliou consigo todas as coisas, que as na terra, que as nos céus. Você sabe que o pecado, ele também abalou todas as esferas terrenas, físicas, aquelas a olho nu, aquelas que os olhos não conseguem ter a percepção microscópica, tudo for afetado pelo pecado. Então, o que isso vai incidir no ser humano? É que tudo que está à nossa volta foi corrompido. Tudo. Então, quando você vê alguma coisa que está fora, vai depender de como você está vendo aqui dentro. O pecado, ele vai só te dominar
e ele vai fazer com que o resto do teu corpo seja dominado, se o que você está vendo, na verdade, não depende de fora, é como você está aqui dentro. O que está fora, na verdade, ele só vem corroborar. Porque, meu irmão, eu posso ver muita coisa aqui fora, mas se o meu coração estiver em Cristo, isso não vai ser alimentado e não vai crescer. Agora, tem alguma coisa errada. Jesus vai falar que há pecados que acontecem nos pensamentos. E, meu irmão, essa é uma hora que a igreja precisa estar atenta, porque as pessoas não estão com compromisso de estarem na igreja, as pessoas não estão tendo compromisso de se programarem com um horário durante o dia, às vezes numa quarta, no domingo ou um outro dia. As pessoas estão mais em casa, estão vendo mais televisão, estão ficando mais voltadas para as coisas domésticas, para as coisas de casa, estão ficando mais cansadas, estão ficando... E aí a gente diz assim, eu não tenho tanto tempo. E aí nós estamos começando a criar um mecanismo também de falta de tempo, estando com tempo a favor e ainda dizendo que não temos tempo. E aí que está acontecendo um grande problema. E aí eu vou dizer para você quais são os pecados dos pensamentos. Jesus está dizendo, olha, tudo aquilo que você vê e aquilo faz com que você peque. Meu irmão, ele vai falar de coração e de mente. Por quê? Porque as coisas que elas vão entrar... e que você vai vê-las, aquilo vai gerar em você o quê? Pensamentos, vai gerar em você o quê? Desejos, vai gerar em você o quê? Vontades, você vai começar a imaginar, você vai começar a flertar, você vai começar a dar asas à imaginação. Então, se tem uma coisa que o cristão precisa ter agora, é agora que o nosso caráter é provado. A prova do caráter cristão é: os teus pensamentos precisam estar em Deus. Só vai conseguir se você estiver revestindo a palavra. O diácono André tem uma pergunta para fazer aqui. Pergunta do nosso irmão Marcos Felipe, em relação ao que o senhor está comentando. Se vier pensamentos de pecado na nossa mente, é só a gente não aceitar e repreender em nome de Jesus? Vamos lá, Marcos Felipe, uma boa pergunta que você fez. A nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles fluem como se fosse uma correnteza de águas. Você já viu um rio quando segue seu fluxo? A água passa constantemente o dia inteiro. Muitas das vezes, vem pensamentos na nossa cabeça que a gente fala, meu Deus, por que eu pensei nisso? Bem, isso são coisas que a gente vai entender, por quê? Porque é fruto de um processo de informações armazenadas no teu inconsciente, na tua memória, de situações que acontecem durante o dia e de repente vem na tua memória sem que você queira pensar naquilo. Por quê? Porque as informações estão todas... O inconsciente é como se fosse um quarto bagunçado, onde tem várias roupas lá, tem várias coisas jogadas, tudo escuro, você joga ali. De repente, quando você vai no escuro, pega uma coisa ali, aquilo vem, você fala, ué, o que eu peguei aqui? Então o inconsciente, às vezes, ele joga alguma coisa, mas vamos lá. O inconsciente não vai jogar nada ao nosso consciente sem que aquilo ali não esteja, de repente, tendo algum estímulo. O que a gente precisa ter a percepção é, aquilo veio, eu desejei aquilo, eu quis aquilo, aquilo veio e me seduziu, aquilo veio, aí você precisa se preocupar. Se aquilo veio na tua cabeça como um pensamento aleatório, veio como algo, um xistes na tua cabeça, veio como uma coisa involuntária, bem, a tentação o que é? É o estímulo a pecar. Você só vai cair na tentação se você pecar. Aquela coisa veio, você avaliou, falou, bem, isso não é para mim, está amarrado. Você ora e fala, Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça. Mas às vezes esses pensamentos se tornam constantes, por quê? Porque vai do que você está vendo, né? Não estou falando você em específico, estou falando o que as pessoas veem. Por exemplo, se eu fico vendo muitos programas com conteúdos sexuais, se eu fico vendo muitos programas que tenta disparar, é um disparador para a minha natureza carnal, se eu fico vendo coisas que não me edificam, a tendência é o quê? É que eu estou com uma salada de fruta na cabeça e que em algum momento começa a vir pensamentos distorcidos e que eu preciso eliminá-los de que maneira? Bem, eu preciso cortar isso.
Se são coisas que não estão me edificando, bem, eu não vou ficar vendo essas coisas, porque eu não quero alimentar a minha mente, não quero alimentar o meu coração de maus pensamentos. Então eu vou pegar aquilo, Senhor, em nome de Jesus, tira esses pensamentos da minha cabeça. Eu não quero. É você que determina. Você não quer. Se você não quer, você vai orar, aquilo vai. É um fluxo. Passou pela tua cabeça. Foi só uma passagem. Certo? Então depende do que a gente vai fazer. Passou? Passou de passagem. Veio na nossa cabeça? Não quer dizer que você tenha pecado. Veio na sua cabeça. O que você vai fazer? Vai jogar aquilo para fora. Porque, como eu disse, os pensamentos, eles nascem de uma afluente que às vezes vem do nosso inconsciente, de tantas coisas que a gente já viu na vida. A gente tem como aqui mensurar em palavras o que você, desde que você se entende como gente, o que você já viu de informação visual e auditiva que você já ouviu, não tem como. Mas isso está tudo ali no teu inconsciente. Então, uma hora aquilo, puf, porque às vezes está alguma coisa que está mexendo com a gente, aquilo fica muito intenso, de repente vem uma centelha. Mas a partir do momento que você tem essa percepção, esse conhecimento, aquilo vai vir da mesma maneira e vai embora. Não vai ter efeito nenhum. Você não vai se sentir tentado por aquilo e nem vai ter peso no teu coração, porque aquilo só vai causar peso se aquilo mexeu com você, ou se você parou para aquilo ali. No caso, não você, mas para aquilo que eu estou falando para as pessoas ouvirem e entenderem, correto? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Querendo fazer outras, pode mandar para cá e a gente vai responder. Se houver mais outras perguntas, os irmãos aqui vão passar para nós. Então vamos lá. Essa primeira categoria é a categoria de pensamentos. Então, meu irmão, os nossos pensamentos precisam estar agora focados em Deus. Você só consegue, meu irmão, manter o teu pensamento focado em Deus quando você coloca a palavra nele, quando você vê coisas que te edificam. Meu irmão, se você for ver coisa que não te faz bem, você já sabe, foge daquilo ali. Foge, o prudente vê o mal, e sai correndo. Você só vai ficar fortalecido com coisas que fortalecem a tua vida. Então, meu irmão, tem gente que pensa assim, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Você pode não estar fazendo hoje, mas aquilo está entrando. Vai chegar uma hora que aquilo vai enfraquecer a tua atitude e o teu comportamento. E aí, quando você tentar sair daquilo, você já está sem força. Por quê? Porque você não se alimenta da palavra, você se alimenta das coisas que te fazem pecar. Então, vai chegar uma hora que você involuntariamente, e aí daqui a pouco vai para o voluntário, tudo começa involuntariamente, né? Daqui a pouco vai para o voluntário, daqui a pouco você se põe como um voluntário para aquilo ali. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente sabe que os pecados de pensamento são os desejos, as vontades, a cobiça. Jesus disse, se olhares para uma mulher e cobiçar no seu coração, digo que com ela já cometeste o adultério. A prostituição, a palavra prostituição no grego é porneia, atos de imoralidade de todas as formas. Tudo que é imoral é prostituição. Tudo que você pensa de imoralidade é prostituição. Tudo que você deseja que seja imoral é prostituição. Então é isso que você tem que ter cuidado, né? O que a gente tem a percepção é de que quando o homem está fraco, essas coisas começam a se apresentar de maneira mais forte a ele. Então o homem tem que ser prudente, fugir disso. Faz que nem José. Os pensamentos é como aquela mulher que estava tentando segurar José. Vem para cá, José. Você, como um bom José, vai fazer o quê? Vai se desagarrar desses pensamentos. Você vai sair deles. Eu não quero ficar com esses pensamentos de prostituição. Eu vou colocá-los diante de Deus, para que Deus possa tratar comigo. É isso que você tem que fazer. A segunda coisa são os pecados de atitudes. Meu irmão, perceba, eu construí com você primeiro um caráter cristão para dizer para você que agora você tem que aprender a lidar com isso. Cristão precisa saber lidar com as suas atitudes. Cristão, meu irmão, ele precisa entender que a vida dele, se ele passou pelo processo, ele vai saber lidar com aquilo ali. Se o processo foi mal feito, ele vai continuar derrapando nas suas atitudes. Então, meu irmão, preste bem atenção, quando Deus examina as nossas vidas, Ele não somente vê as ações exteriores, Ele vê especialmente as atitudes por trás dela. Então, meu irmão, o que Tiago capítulo 4, versículo 17 vai dizer? Aquele que sabe fazer o bem e não faz o quê? Comete o pecado. Então, meu irmão, a segunda coisa que você precisa ter bem clara na sua cabeça é que as nossas atitudes podem nos comprometer.
E as nossas atitudes como cristãos, elas têm que ser bem claras. O cristão, ele não age, meu irmão, por aquilo que ele se sente movido a agir. O cristão tem atitude centrada. O cristão age sob a palavra. Ele não pode agir impulsionado, movido circunstancialmente, pelo momento, pela situação. Isso não é atitude cristã. Então, meu irmão, nós temos essas categorias, porque eu estou falando agora para pessoas que já passaram pelas duas anteriores. Eu falei para aqueles que construíram o caminho, falei para aqueles que deveriam viver aquelas coisas que eu disse, para agora te ensinar como resistir a essas coisas. Então, se você não está conseguindo resistir, volta para aquelas duas anteriores que eu falei. É lá que você precisa refazer a sua estrutura cristã. É lá que você precisa estar mais fortalecido para quando chegar nessas aqui, você saber lidar. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas eu ainda não sei lidar com isso. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você não sabe lidar com determinadas coisas que você vive agora, é porque você não viveu de maneira correta as que tinham que ser vividas anteriormente. Isso é construído, meu irmão. Você não vai dar uma bicicleta para uma criança que não sabe andar. O processo natural é a criança engatear, andar, não é isso? Ela vai aprender a andar, ela vai crescer, para daqui um pouco ela aprender a andar de bicicleta. Você vai dar uma bicicleta para uma criança que engatinha? Claro que não, meu irmão, é um processo. Então, meu irmão, esse processo precisa ser bem feito. Sabe por quê? Porque você vai poupar a você próprio, meu irmão. Eu percebo que quando uma coisa é bem feita, isso não exime que você vai errar. A gente vai errar, nós somos seres humanos, somos falhos e erramos. Mas a gente não vai ficar incidindo toda hora nas mesmas coisas. Por quê? Porque a gente aprendeu que tem caminhos que eu não vou passar mais. A atitude é mudança de comportamento. Quem tem atitudes é porque compreende que não pode mais ter aquele comportamento, tem que mudar. E como eu disse para você, uma pessoa que aceita Jesus, ela não nasce com caráter cristão, o caráter é desenvolvido. Ninguém tem no seu inconsciente tudo pronto. Não tem receita de bolo, meu irmão. Não está tudo pronto, não. Você vai construir as respostas. Você vai aprender a lidar com aquilo ali. O caráter cristão tem etapas que não podem ser puladas, né? Porque aí você vai saber como lidar. Uma outra coisa, meu irmão, é que nós temos que ter cuidado, é que as nossas atitudes estão vinculadas ao caráter do ser humano. Quando Deus ele entra na vida do homem, ele muda o caráter, no caso a índole. Aperfeiçoa a personalidade, visto o homem ser um indivíduo. Bem, Deus ele conhece cada um é um indivíduo, né? Quem matava não pode matar, né? Então ele vai transformar, vai mudar esse caráter ruim, esse caráter mau, essa índole ruim. Então ele vai transformar, vai ter que mudar o caráter. A personalidade do indivíduo é que ele vai ter que trabalhar, né? Você vai falar assim, mas Pedro sempre foi um homem grosso, sempre foi um homem duro, né? Mas não confunda, Pedro não morreu assim não, tá? Porque senão você vai levar esse estigma de que Pedro era assim, você tem que ser Pedro a vida toda. Você não tem que ser Pedro a vida toda. Aquilo que ele não entendia, Jesus disse para ele assim, Pedro, vai chegar uma hora que você vai por caminhos, você não vai ter mais o controle sobre eles. E você vai fazer coisas que você não vai controlar. Jesus estava dizendo para Pedro que ia chegar um momento que aquilo que ele era, o que ele fazia, não ia fazer mais. E outra coisa, ele foi morrer por Cristo, uma coisa que um homem, só porque perguntaram se ele era seguidor de Cristo, ele negou 3 vezes. Então, assim, não se iluda e não vá por essa onda. Não, porque Pedro sempre foi assim, Deus me conhece. Me desculpa, Pedro morre com uma outra perspectiva. Pedro não vai lutar mais com ninguém, nem dar mais facada na orelha de ninguém. Pedro vai aceitar de boa e ainda vai dizer assim, me coloca de cabeça para baixo, tá? Porque eu não quero ser achado digno de morrer como Jesus morreu. Eu quero morrer de outra maneira. Jesus foi... eu não sou digno de morrer da mesma maneira que ele. Então, assim, as coisas mudam. A atitude com o tempo na vida do cristão tem que mudar. Eu não posso ficar tendo atitudes a vida inteira, atitudes imaturas, atitudes em que eu estou sempre voltando para o final da fila. Tem gente que está sempre voltando para aquele mesmo estágio da fila, né? Então, meu irmão, você precisa aprender
que quando você erra uma vez, aquilo ali, meu irmão, você tem que aprender com o erro. Eu estava até falando com eles aqui que o erro, o sábio não é aquele que fica toda hora pecando, errando para dizer que é sábio e aprendeu. O sábio é aquele, meu irmão, que aprende olhando e vendo para que ele não cometa aquilo, para que ele se poupe, para que ele não tenha que o tempo todo ficar pecando e dizer errar humano, quando na verdade também acertar é humano, né? As pessoas não falam que acertar é humano, mas é humano também, né? Não é algo extra ou sobrenatural. Você tem que acertar, você tem que melhorar, você tem que ter uma vida melhor, mas para você conseguir isso, o que vai acontecer? Você vai ter que mudar algumas atitudes, né? E se tem um pecado que ele realmente atrapalha alguns cristãos, é na hora de ter a atitude final. É na hora de comportar, é na hora que você tem que fechar a conta, que você tem que fazer, tá de cara pro gol, tem que fazer o gol, chutar para fora. E aí não dá, meu irmão. Vida de atacante, né, André? Ficar chutando para fora, vai pro banco de reserva. Não dá, meu irmão. Tem que fazer o gol, tem que aprender a acertar o gol. Então, meu irmão, nós temos que entender que a vida cristã, ela é movida de desafios. Quando eu estou com o caráter pronto, a minha mente estando em Cristo, os pensamentos vão vir, mas eles não vão me dominar. Quando eu tiver que tomar atitude, não vou ser movido por nada que está à volta, vou ser movido por isso aqui. A gente vai aprendendo. Isso leva tempo, não é da noite para o dia, mas quando se aprende, meu irmão, é para a gente praticar. Uma outra coisa é os pecados de palavra. Eu falei pensamentos, atitudes, agora eu vou falar pecados de palavras. Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. Mateus 12:36 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Então, assim, uma outra coisa que compromete o caráter de muitas pessoas é a palavra. Meu irmão, nós temos que ter um cuidado com esse trato fino. O cristão que anda com Cristo tem um trato fino. Eu não posso dizer e dissociar isso. Quem anda com Cristo tem um trato fino. A palavra vai fazer essa pessoa ter um trato fino. A Bíblia diz, meu irmão, que nós vamos dar conta daquilo que nós falamos. Nós temos que ter um cuidado. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Jesus disse claramente que não precisamos nos justificar usando o nome de Deus em vão. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a nossa palavra ela tem que ter peso. A nossa palavra ela não pode ser contenciosa. A nossa palavra não pode ser posta em dúvida. O cristão, quando se posiciona e fala, tem que ser claro, tem que ser incisivo, direto e verdadeiro. A nossa palavra não pode ficar sendo, muitas das vezes, objeto de questionamentos, se ela é clara. Se é uma palavra incisiva, verdadeira, verdade não se tem metade ou uma coisa mais ou menos, não, verdade a gente rechaça porque não tem o que dizer, acabou. A verdade está na nossa palavra. Então, meu irmão, uma das coisas que nós temos que ter, lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí vai dizer, Efésios 5:4, nem torpeza, que no caso é obscenidade. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala também. A nossa palavra não é só não saber agir ou falar no momento em que se deve falar. É também usar terminologias, usar termos, usar palavras que são associadas lá fora e vocês sabem quais são, eu não preciso aqui citá-las, palavras torpes, palavras de baixo calão, palavras que a gente esquece e fala dentro da nossa casa. Meu irmão, não pode se falar palavrão em casa. Não pode. Desde que eu estou casado com a Luciana, a gente não fala palavra de torpe nem palavrão em casa. Ainda mais agora, nós temos 2 crianças. Nós não podemos falar essas palavras, não podem aprender isso da gente. Da nossa boca tem que sair palavra que edifique. Palavra de bronca, às vezes chama atenção, às vezes não concorda. Palavra de baixo calão, não. Palavra torpe, não. Isso não pode acontecer. Na boca do cristão não pode acontecer. Por que eu estou falando sobre caráter cristão a perigo? É porque as pessoas estão
fazendo vista grossa e deixando passar. Não pode deixar passar. Você está começando, meu irmão, a se acostumar com algumas coisas que não era para estar acostumado. Crente não fala palavrão, crente não ensinou palavras maledicentes, crente não fica falando palavras que têm um conteúdo ou que têm um fundo obsceno, não pode. Mas a gente às vezes acaba fazendo porque a gente está se acostumando, meu irmão. E quando a gente está se acostumando, é perigoso. Porque daqui a um pouco eu falo isso, uma vez uma pessoa estava dentro do carro comigo, e eu acho que a pessoa não se deu conta, mas ela falou um palavrão. Depois de um tempo que ela falou, desculpa, pastor, eu tinha me esquecido. Mas por quê? Eu imagino que quando a gente não está tendo a percepção de que aquilo já não é mais errado, eu vou falar aquilo em qualquer ambiente. É o que vai acontecer, a gente vai perdendo a sensibilidade. E, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, o elemento que tem aqui para nos fortalecer exige. Agora, o que vem para nos enfraquecer, meu irmão, é muito rápido. Ele já vem logo para poder derrubar o que você constrói de anos. Então, meu irmão, você tem que estar construindo, você tem que vigiar, você não pode, meu irmão. A gente já está chegando ao fim, mas eu quero que... Tem pergunta aí? Tá. É o quê? Tá bom. A gente já está chegando ao fim. Vamos lá. Uma outra coisa são Mateus 5... Vou terminar nesse outro aqui, Mateus 5, versículos 23 e 24. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Na verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali até que pagues o último centavo. Esse aqui, meu irmão, tem a ver com as relações humanas. Relacionamentos. Perceba que Jesus vai dizer, se tem algum problema, ele vai falar, até a oferta, tudo que você faz, considera primeiro o que tem que ser feito. Resolve primeiro o que tem que ser feito. Meu irmão, eu estou falando de caráter cristão. Se você não der ouvido para isso, eu estou falando de uma coisa que é para você construir. Caráter cristão. Os grandes problemas, eles têm a ver com as relações humanas. Porque as relações humanas lidam com o ser humano. E o ser humano mais próximo de Deus, a relação é mais sociável. O ser humano mais enfraquecido e longe de Deus, as relações são mais difíceis. O ser humano, quanto mais confiado nas suas ideias, se torna mais difícil essa relação. Então, meu irmão, eu aprendo o seguinte aqui, Jesus foi enfático a respeito da importância de acertar os ponteiros. Então, meu irmão, a igreja, eu aprendo o seguinte, as pessoas não querem, né, quando a gente fala de compromisso, você sabe o que Hebreus diz lá? Eu acho que tem alguns versículos. Uma vez teve um irmão que foi pregar numa igreja em Turiaçu, ele abriu o livro, abra a Bíblia no livro de Jonas, algumas pessoas sabem quem é, que eu já brinquei sobre isso. Aí a pessoa foi abrir o livro de Jonas, aí todo mundo abriu, estava esperando e falou, não tem Jonas na minha Bíblia. Não tem Jonas, todo mundo com a Bíblia aberta e só não tinha Jonas na Bíblia dele. Na verdade, isso acontece, às vezes a pessoa acha que não tem livro, acha que não tem isso na Bíblia das pessoas, né? Mas sabe o que diz lá em Hebreus 10, 25? Quando ele fala da falta do que é negligenciar a comunhão com os irmãos, a comunhão regular no corpo de Cristo, vai dizer assim, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Meu irmão, quando a gente fala de relação, as pessoas fazem isso. A gente está falando aqui da comunhão, da congregação, quando o escritor aos Hebreus está dizendo, e as pessoas, por muito pouco, meu irmão, elas preferem se afastar da comunhão, se afastar do que, às vezes, resolverem determinados problemas. Então, a gente vive nesse contexto. As pessoas não querem compromisso, dizem que são crentes em casa. Eu acho que agora a gente não tem nem como que dizer, né? Porque a gente está sendo crente em casa agora de um modo geral, todos estamos em casa, né?
então essa frase agora não se aplica tanto. Não estão envolvidas com a obra de Deus, não fazem amizades para não serem notadas porque ainda não largaram algumas coisas do mundo. Essa é a verdade. Tem muita gente que não se envolve, ou não quer ter relações, ou não quer se envolver, porque a pessoa diz assim, não, mas eu não quero ter problema. Meu irmão, eu nunca vi alguém que está vivo e que respira e que tem algum tipo de relação não ter problema. A gente vai ter alguns problemas, né? Mas a gente precisa sempre tentar consertar e acertar. Eu disse para vocês aqui, já chegando ao fim, eu falei para você que ninguém nasce cristão ou tendo caráter cristão, né? Ele se constrói, não é uma coisa do dia para a noite, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas estão chegando na igreja hoje, estão achando que estão convertidas. Chegou hoje, passa pelo processo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura tem que experimentar das coisas da nova criatura, não da velha criatura. Para experimentar, você tem que aprender, você tem que querer, você tem que buscar, né? Então, meu irmão, esse debate de hoje, ele tem a finalidade de deixar cristalino para você o que é o caráter cristão. Caráter cristão, meu irmão, não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com oferta, não tem nada a ver com... Se bem que quem anda em fidelidade, dízimo é uma prática de fidelidade, mas falando na prática, assim, para nós aqui, não tem a ver com o que eu tenho, com minha posição, com o cargo, não tem nada a ver. Caráter cristão é uma coisa, meu irmão, que Deus não abre mão. E tem muita gente que às vezes não anda, não caminha, fica no mesmo lugar por causa da falta do caráter. E isso é sério, sabe por quê? Porque essas coisas, elas travam, elas obstruem o que Deus quer fazer. Tem gente que o tempo demoraria, eu estou usando um exemplo, tá? Demoraria 5, passa 15, o povo demoraria, Israel, né? Demoraria 40 dias, demorou 40 anos. Então vai de como cada um, meu irmão, está fazendo da sua fé. Meu irmão, espero que você nessa noite tenha ouvido aqui, na verdade, mais conselhos da Bíblia, né? Um debate voltado mais para conselhos, para fortalecimento, para deixar você, meu irmão, com uma fé mais consciente. A fé, ela precisa ser praticada. Quem tem fé pratica. E você aprendeu, meu irmão, aprendeu aqui que as etapas você viveu, então você começa a inserir algumas coisas na sua vida para quando essas respostas você tiver de dar, você esteja pronto. Amém? Tem mais alguma pergunta aí, André? Não. Nós já estamos chegando ao fim do nosso debate. Meu irmão, nosso debate de hoje não é um debate muito popular, né? Ele não está falando de coisas que às vezes as pessoas gostam de ouvir num coach, que gostam de ouvir às vezes numa coisa de administrar, de dinheiro, de finanças, mas tem a ver com caráter, né? E caráter, meu irmão, para quem gosta de viver é uma beleza. Para quem tem dificuldade, eu costumo dizer que para os espirituais, meu irmão, eles são conduzidos pelo fio de cabelo, mas para os carnais, nem por uma corrente tu consegue conduzir. Então tudo é bom para quem gosta daquilo que está sendo proposto. Eu particularmente, eu gosto de ouvir sobre caráter, sobre palavras que modificam a vida do ser humano. Eu acho que é isso que me edifica e que me traz algum acréscimo na minha vida. E eu acho que deve ser isso, meu irmão, que você deve levar em conta, porque, no final de contas, é o que vai te levar para o céu. Nada mais além do que ter uma vida de caráter e andar com Deus. Amém? Estamos chegando ao fim. Estou vendo ali o André trazendo para a gente aqui. Mandar um alô para a Manu, filha do Valmir, que está nos assistindo. Opa, Manuzinha, Jesus te abençoe. Que bom que a Manuzinha está com a gente lá. Um abraço para você, um beijinho para o Valmir. Deus abençoe a vida de vocês. Legal, viu? Tá a Manuzinha lá, atenta lá. Deus abençoe a todos lá na casa, em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim. Feche teus olhos, Senhor. Que esta palavra, ó Pai, ela produza, ela ajude na formação do caráter cristão. Se tem uma coisa que nós temos de mais precioso, é o que carregamos, é o que vivemos, é aquilo que as pessoas veem em nós. Ó Pai, como é bom
poder viver e seguir um evangelho, ó Pai, totalmente diferente do que se prega por aí, um evangelho genuíno. É isso que tu nos chama para viver, separar do mundo, do pecado, das coisas que nos edificam, das coisas que nos faz mal e aprendermos. O cristão está aqui para aprender, a crescer na graça e no conhecimento. Leva-nos, ou a gente aqui em paz para nossas casas, os que estão em casa estejam em paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do Espírito estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.